Bem, agora vejamos. Quais são as 5 perguntas mais importantes da vida? De onde viemos? Quem somos? Por que estamos aqui? Como devemos viver? E para onde vamos? As respostas a cada uma dessas perguntas dependem da existência de Deus. Se Deus existe, então existe significado e propósito para a vida. Se existe um propósito para a vida, então existe uma maneira certa e uma maneira errada de viver. As escolhas que fazemos hoje não apenas nos afetam aqui, mas também na eternidade. Por outro lado, se Deus não existe, então uma conclusão é que sua vida não significa nada. Uma vez que não existe um propósito para a vida, não existe uma maneira certa ou errada de viver. Não importa de que modo se vive ou naquilo que se acredita, pois o destino é o pó. Quanto menos provas alguém tem para sua posição, mais fé precisa para acreditar nela, e vice-versa. A fé cobre lacunas no conhecimento, e acontece que os ateus têm maiores lacunas no conhecimento porque têm muito menos provas de suas crenças do que os cristãos. Em outras palavras, as provas empíricas, forenses e filosóficas apoiam claramente as conclusões compatíveis com o cristianismo e incompatíveis com o ateísmo. Veja a seguir alguns exemplos de evidências que vamos explorar com mais detalhes nos próximos vídeos. Primeiro, as evidências científicas confirmam claramente que o universo passou a existir por meio de uma explosão surgida do nada. Ou alguém criou uma coisa do nada, que é a visão cristã, ou ninguém criou alguma coisa do nada, a visão ateísta. Que visão é mais legítima? A visão cristã. Qual visão exige mais fé? A visão ateísta. Segundo, a forma de vida mais simples contém uma quantidade de informações equivalente a 1000 enciclopédias. Os cristãos acreditam que somente um ser inteligente pode criar uma forma de vida equivalente a 1000 enciclopédias. Os ateus acreditam que forças naturais não inteligentes podem fazê-lo. Os cristãos têm evidência que apoiam as suas conclusões. Uma vez que os ateus não têm nenhuma evidência, sua crença exige muito mais fé. Terceiro, centenas de anos antes, escritos antigos predisseram a vinda de um homem que seria verdadeiramente Deus. Esse homem-Deus, conforme predito, nasceria numa cidade particular, de uma descendência específica, sofreria de uma maneira característica, morreria num tempo determinado e ressuscitaria dos mortos para expiar os pecados do mundo. Imediatamente depois do tempo predito, várias testemunhas proclamaram e mais tarde registraram que aqueles fatos preditos haviam realmente acontecido. Essas testemunhas oculares suportaram perseguição e morte, embora pudessem simplesmente negar os fatos e preservar a própria vida. Milhares de pessoas em Jerusalém converteram-se depois de ver ou ouvir esses fatos, e essa fé rapidamente se espalhou pelo mundo antigo. Historiadores e escritores antigos fazem alusão ou confirmam esses fatos, e a arqueologia corrobora todos eles. Tendo obtido evidências de que Deus existe, os cristãos acreditam que essas várias linhas de comprovações mostram, sem sombra de dúvida, que Deus colocou a sua mão nesses fatos. Os ateus precisam ter muito mais fé para invalidar as predições, as testemunhas oculares, a disposição das testemunhas de sofrer e morrer, a origem da igreja cristã e o testemunho de outros escritores, de achados arqueológicos e de outras evidências que corroboram essa posição, as quais investigaremos mais tarde. Se os ateus forem honestos diante das evidências, eles precisam de muito mais fé para sustentar suas crenças ateístas do que os cristãos precisam para sustentar as suas.
Eu afirmei que existem provas claras que apoiam o cristianismo. Vamos caminhar de maneira lógica nos próximos vídeos, partindo da questão da verdade e prosseguindo rumo à conclusão de que a Bíblia é a palavra de Deus.